Fechando os nossos olhos e à nossa frente sempre Jesus, nosso Mestre Maior. Sempre agradecendo, sempre, pelo carinho, pela amizade, pelo cuidado que Ele tem conosco, pelas orientações, graças aos seus ensinamentos. Nós temos uma compreensão diferente da caminhada aqui na Terra. Precisamos, sim, a humanidade de um modo geral, descobrir a importância da família, mas da família equilibrada, a família que orienta, que conduz, que abraça, que ama. É essa família que evita que seus filhos se percam no meio dessa caminhada. São as famílias que constroem a paz no mundo. Então, precisamos trabalhar no sentido de recuperar a família. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, pessoal que chegou aí. Hoje nós vamos falar sobre a família, né? Mas vou voltar àquele assunto, acho que de 2 semanas atrás. Gentileza. Se alguém tiver algum depoimento sobre gentileza, pode colocar rapidinho aí, tá? Não vamos deixar de lado, não. O mundo se muda através da gentileza. É assim que nós mudamos o mundo, tá? Hoje nós vamos falar sobre a família, a vida em família. Vamos começar contando uma historinha e depois nós vamos abordar uns tópicos importantes para a gente ver como é importante a família. Essa historinha começa assim. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a na porta de entrada. E ela diz: Anjo amigo, sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: Venho até aqui pedir em particular por um deles, ela tinha 2 filhos, por um deles que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituído à saúde. Então aí nós vemos a importância, fazendo um parênteses, a importância da prece. Aquela mãe, através do sono, um sono bem equilibrado, ela foi até a espiritualidade. E ali, ela levou a sua aflição, né, seu sofrimento pelo filho doente que estava no leito entre a vida e a morte. Ela nada pedia para ela, né? Tudo pelo filho. É o amor de mãe. O foco dela, então, estava na saúde física daquele filho adoentado. Continuando. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: Qual dos teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com o seu nome, do Pai, que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca
a ligação com o pai amoroso e invisível. Então ele estava em sintonia com o pai, né? E o anjo pergunta: e o outro? E aí a mãe, meio atrapalhada, responde: ah, ele é um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro na providência divina. Então nós vemos, né? Parênteses aí. O anjo faz aquela mãe despertar para a condição espiritual dos dois filhos, o doente e aquele saudável do físico, né? Então, a mãe, mesmo com o foco na parte física, ela sabia distinguir com clareza a forma de agir de cada um dos seus filhos. O filho doente, fisicamente, estava saudável do ponto de vista espiritual, ligado a Deus. O filho saudável, fisicamente, estava distante da espiritualidade. Não estava saudável do ponto de vista espiritual. Vamos seguindo. O anjo pergunta: qual deles entende a sublime significação do trabalho? E a mãe responde: o que está enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. O doente estava ligado ao espírito de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosas experiências. E o anjo pergunta: e o outro? Talvez pelo gênero de vida a que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho às bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em mesas opíparas e extravagantes, não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Então vivia para a matéria. E aí o anjo, sorrindo, diz: qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, os nossos irmãos? A mãe responde: o que está preso à enfermidade angustiosa. Ele recebe os amigos de qualquer posição social, com indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza, olha a gentileza aí, gentileza de que é objeto, e parece deter, agora, um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outros tempos lhe foram inimigos, perseguidores. E aí o anjo sempre querendo ver o outro também. E o outro, mãezinha? Os favores do mundo isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas ou nas regiões elegantes, onde rolem fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou à senda comum. Parentezinhos, vamos conversar aqui. Quanto ao trabalho, no entendimento mais amplo do trabalho, né? O filho adoentado não deixava de trabalhar, mesmo no leito de dor. Com as suas palavras, e olha que ele doente, partindo quase, né? Com as suas palavras, seus exemplos, tocava o coração de muitos. Isso é um maravilhoso trabalho que ele fazia. Ele recebia as pessoas de qualquer nível, simples, pobres, abastadas. Ele se emocionava com as expressões de carinho que recebiam. Estreitou laços de amor com aqueles que no passado eram seus inimigos. Ele, no leito de dor, vivia em paz.
E o filho saudável do ponto de vista físico? Não tinha noção melhor do trabalho, até mesmo do trabalho material. Tinha servidores, não se sentia necessitado a recorrer à própria ação. Despertava tarde, desregrado, dedicado aos prazeres, sempre associado às pessoas de nível financeiro igual ao dele, né? Distante de uma conexão com a espiritualidade. Vivia seduzido por isso tudo. Voltamos à história. O anjo, atento, passou a refletir com grande interesse e perguntou de novo: Mãezinha, para qual deles rogas a bênção de Deus em particular? Você tem dois, você veio pedir ajuda para um. E a mãe diz: em favor do pobrezinho que agoniza no leito. Então o anjo fixou-a com extrema bondade e concluiu com sabedoria: Mãezinha, volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo, teu filho enfermo do corpo, vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o Divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova então, mãezinha, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Então o anjo fez com que ela visse qual era o filho realmente doente. Então, um alerta: se preocupe com aquele filho saudável, entre aspas, né? Ele é que está gravemente doente. Então, nós vemos aí a questão de uma mãe, né? Dentro daquilo que ela sabia, que ela imaginava, ela tentava fazer o melhor. Então vamos falar um pouquinho da vida em família. Nós estamos num tempo de transição, falamos isso aqui várias vezes, né? Saindo de uma condição de expiação e provas e entrando num mundo de regeneração. O que representa a família nessa transição? É preciso que todos, dentro do lar, busquem ampliar o seu entendimento quanto ao acompanhamento correto dos seus filhos. Aquela mãe precisava compreender melhor a situação dos dois filhos e então ela teria que aprender. Um ponto importante que vamos destacar: tudo caminha para o progresso. Estamos num estágio de grande crescimento, né? De grande progresso intelectual e material também, né? Mas ainda existe tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência. É que o progresso completo é o ponto de chegada. Mas ainda não chegamos, né? É o ponto de chegada. Mas os povos, assim como os indivíduos, um a um, caminham passo a passo. O progresso não dá saltos, de forma nenhuma. Então, até que o senso moral esteja desenvolvido, as pessoas podem se servir da sua inteligência para fazer o mal. Então, aí a necessidade do cuidado dentro de um lar, né? Como nós criamos o filho, falta senso moral. Tem um grande desenvolvimento, mas a parte moral tem que estar ali presente. A moral e a inteligência, na verdade, são duas forças que se equilibram, mas se equilibram apenas com o tempo. A moral e a inteligência. Com o transcorrer do tempo, elas vão se equilibrando. E a pergunta: mas como a humanidade atinge o progresso? Como que ela evolui? E aí nós vamos falar da pluralidade de existências. As reencarnações, né? Porque senão não dá para progredir. Imaginar uma vida só? Não, a gente aprende tão pouco. E a bagagem que a gente já tem nessa? Vem de outras, né? Tem muita coisa, cada um de nós, que não angariamos nessa caminhada só. Então, o progresso é através da pluralidade de existências, as reencarnações.
Aí é que está a justiça de Deus. Por quê? Porque a gente comete tanto erro. Se ele não tivesse nos dado a oportunidade do refazimento, das reencarnações, esse Deus não seria bom, não seria justo, porque ele fecharia a porta ao término de uma única existência, sem abrir uma janela. Aí fica difícil, né? Então, reencarnação é a justiça e a bondade de Deus, porque o homem corrige seus equívocos em outras oportunidades. Falhei, não consegui arrumar nessa, tenho outras oportunidades, tá? Então, o homem é atingido pela consequência, dos nossos próprios atos. Em hipótese alguma podemos imaginar punição de Deus. Estou sofrendo, eu sou atingido pelos meus atos, né? Então, as sucessivas vidas estão sempre, portanto, interligadas. Construção que não cessa jamais. É um tesouro que não se perde. É a interligação do ser consigo mesmo. Eu tenho essa interligação. Aquilo que eu passei no passado, em existências passadas, o que passo hoje e o que passarei em existências futuras. Mas não só eu comigo mesmo, eu com os irmãos, com os outros, né? Com o próximo. Então necessitamos executar um trabalho de recuperação. Mas como recuperar? Eu não lembro o que fiz de errado na outra. Então como é que eu vou recuperar se a lembrança do passado não me vem? Fazer o bem sem olhar a quem. É assim que se recupera. Fazer o bem sem olhar a quem. Eliminar, portanto, as causas da dor e do sofrimento que foram criadas por quem? Nós mesmos, né? É a lei de causas e efeitos, ação e reação. Então, sucessivas existências, as reencarnações, significam que nos deparamos com várias situações de relacionamento, né? Que sempre são oportunidades de novos aprendizados. Eu, por exemplo, me relacionando com um espírito que hoje, um exemplo, está aqui encarnado como um filho meu. Bom, ora, entre mim e ele. Ora, eu sou pai, outra encarnação posso vir como mãe, com relação a ele, na condição de filho, na condição de avô, na condição de esposo. E aí vamos nos relacionando, eu com um número grandioso de espíritos que forma a minha família espiritual. Ela é grande, muito grande, eu nem sei, né? Não consigo alcançar a família espiritual. A família aqui carnal eu sei quem é, né? Então, nessa troca de posições, nós vamos nos relacionando com afetos e desafetos de outrora. Aqueles com quem eu me dou muito bem, me dava muito bem, e aqueles com os quais eu não me dava muito bem, né? E nesse relacionamento fui criando amizades, inimizades, gratidões, ingratidões, amigos, inimigos, e em algum tempo, no futuro, o que está bom será melhorado. E o que não está bom será corrigido. Isso é lindo demais, é importante demais, né? Então, é na Terra que veremos se as decisões que nós tomamos antes de vir para esta vida, esta encarnação, estão sendo de fato por nós respeitadas. Quando nós estamos para retornar para a Terra, existe uma programação reencarnatória. E é nessa programação que eu vou definindo linhas mestras da minha caminhada. Mas será que eu estou, agora que eu estou aqui na Terra, estou fazendo melhor? Aqui na Terra, nós vamos sofrer interferências, né, de irmãos encarnados ou desencarnados, porque nessa caminhada existe, como até Paulo fala, né, uma nuvem de espíritos.
ou seja, muitos espíritos desencarnados que estão aí à nossa volta. Depende da nossa qualidade, do nosso comportamento, da nossa maneira de cuidar da vida, de amar, de respeitar ou não fazer isso, que vamos nos associando aos melhores ou aos não tão bons, né? E aí nós vamos ver que nós somos aqui nessa caminhada da Terra seduzidos, cedendo a prazeres, a influência da matéria, que procuram nos deixar aquém daquilo que nos comprometemos a fazer. Então, temos que ter cuidado. Nós temos que, aqui, Jesus falou, orai e vigiai. Ou seja, vamos ficar atento. Como está sendo a nossa caminhada? Como que dentro do lar nós estamos orientando os nossos filhos para que eles sejam cada vez melhores? Estão retornando a essa caminhada e colocados aí no nosso lar, né? No passado, quando falamos de obsessor, eu lembro que, até por uma forma de brincar até, né? No passado, os obsessores que a gente tinha, né? Ficavam muito em cima da gente, querendo nos prejudicar. Eu brincava que o obsessor, para nós no passado, era um personal trainer. Ele ficava em cima, né? Faz isso, faz aquilo. Personal trainer. Hoje em dia, já nem precisa mais esse personal trainer. Existe o obsessor midiático. Aquele que cola num diretor de uma televisão e fica ali sugerindo porcarias. Programas obscenos, levando para a maldade, para a desonestidade, né? Para uma série de coisas. Aí a gente tem que ter o cuidado, né? Obsessor midiático, mas também fica prestando atenção no personal trainer, tá? Então, para seguirmos no melhor caminho, é necessário, nós quando desembarcamos na Terra, é necessário que existam ambientes propícios para a reparação dos equívocos que carregamos ao longo do tempo e aproximação entre aqueles que nutrem entre si até mesmo os mais sofríveis sentimentos. É preciso encontrar um ambiente equilibrado, propício. Qual é o nome desse ambiente? Lar. Não tem ambiente melhor, né? No lar, a vida em família é que acontecem os grandes resgates, as grandes vitórias no campo do sentimento maior, que é o do amor. Imaginou? Vamos fazer aqui uma tentativa de ver. Imagine que numa outra existência eu fui extremamente perverso com uma pessoa. Maltratei, era o meu inimigo maior, odiava e desencarnei lá nessa outra sem me aproximar desse ser. Odiava. Retorno para cá. Imagine eu na condição de pai, na condição de mãe, receber esse espírito que eu odiava, que eu não queria distância, muita distância. E de repente eu recebo aquele espírito na condição de um filho, tão necessitado da proteção, do carinho, do apoio, e eu de repente carrego aquele inimigo terrível por tanto tempo nos meus braços, cercando de todo carinho, todo cuidado. E de repente passa o tempo, eu amando aquele filho, e agora nessa encarnação eu desencarno. E ao desencarnar, eu tomo consciência de quem foi esse filho na encarnação atual. Imaginou que vitória, que aproximação que aconteceu? Porque o ser humano é diferente do animal. O animal, a fêmea, quando
traz à vida o seu filhotinho, repare um cavalinho nascendo. Ele nasce, pum, cai no chão. De repente, ele se firma, em questão ali de horas, ele está de pé. Em questão de dias, ele está seguindo a vida dele. O ser humano não. Porque o ser humano carrega em si sentimentos de amor e não amor, né? Vamos dizer assim. Então, a aproximação desse espírito, que vem, por exemplo, na condição de um filho meu. Imagine se fosse o cavalinho, nasceu e vai embora. Eu não tive nem a oportunidade de tentar praticar o amor com ele, e ele de perceber o amor que eu tenho por ele. Então, o ser humano é diferente, nós somos diferentes, tá? Então, como eu estava falando, é no lar, na vida em família, que acontecem os grandes resgates, as grandes vitórias no campo do sentimento maior, que é o amor, né? Só que nós temos que ter cuidado que o nosso lar seja lar, não casa. Muita gente transforma, né, a habitação dele em casa e não consegue transformá-la em lar. Casa é matéria, lar é sentimento. Então, o nosso lar tem que ser sentimento, amor, né? O lar começa com a união estável entre duas pessoas, né? Uniões aí que nem são uniões, né? Coisas levianas, leva a pessoa a uma condição animal, né? A união verdadeira é aquela que é estabelecida pelo amor, né? Dois seres que se aproximam, se unem pelo amor, mas infelizmente nem sempre isso acontece. As uniões muitas vezes acontecem por interesse, né? Outros interesses, e aí tá complicado. Então, precisamos entender, estamos na condição de emprestados um para o outro. Somos emprestados, ninguém é dono de ninguém. Esse aqui é meu filho. Não. A gente usa até essa expressão, ele é meu filho, mas na verdade ele está meu filho. E na próxima pode ser que venha como meu pai, né? Então, é por empréstimo que nós recebemos os nossos filhos. Com que objetivo? Nos auxiliarmos mutuamente, promovermos uma reaproximação, uma correção de rumos. Então, precisamos fazer sempre o melhor por nossos filhos. Sempre o melhor, né? É necessário também que os pais, para fazerem o melhor, se reeduquem, se capacitem para entender e orientar bem esses filhos. Não levar uma vida de pai ou mãe de qualquer jeito. Não, tem que se reeducar, tem que buscar compreender cada vez mais. Por quê? Porque os nossos filhos são muito importantes com relação ao futuro deles, desde o momento em que nascem, na infância. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal e trata exatamente sobre a infância, a pergunta 383 é assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Nasceu pequenininho e tal, por que ele tem que passar pela infância? E passa bons anos, né? E a resposta é: o espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível, durante esse tempo, que é o da infância, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. A criança, então, nessa fase inicial, na educação, ela está receptiva para receber as orientações que vêm daqueles que a cercam, sobretudo os pais, né? Então eles estão
abertos para receber orientações, informações, e isso a gente percebe com muita clareza, né? A gente orienta, a criança ela recebe aquilo, ela faz de uma forma tão bonita, ela reage de uma forma tão linda aquilo que nós orientamos. Tomara que seja de bom, né? A pergunta 385 diz assim: quais as razões da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Isso também é notório, né? O filhinho está lá, bonitinho, educadinho, daqui a pouco ele está saindo daquela fase da infância, já está começando a ficar meio esquisitinho, né? Muito dono de si. Tudo bem, ele é dono de si, sim, mas não partindo para coisas equivocadas. E a resposta é o seguinte: é o espírito que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Ou seja, aquilo que ele era, já trazia da anterior, durante o período de infância fica adormecido. Por isso é que ele se torna aberto às influências exteriores, dos pais, por exemplo, né? Sobretudo dos pais. Mas ao atingir, né, essa saída da infância, caminhando na adolescência, o espírito começa a se mostrar como ele é. E é aí que surgem os grandes conflitos existenciais no jovem. Por quê? Porque ele confronta aquilo que ele recebeu de informação, por exemplo, dos pais, com aquilo que está nele de anteriores, e de repente as coisas não casam bem. E aí gera um conflito. Se os pais orientaram da maneira correta e ele trazia na sua bagagem um comportamento equivocado, olha a importância dessas orientações dos pais serem as melhores possíveis e ficarem atentos à forma como esse filho responde, porque pode gerar realmente um conflito. Aí eu quero, exemplo, eu quero me embriagar, mas puxa, meu pai e minha mãe me orientaram sempre que não é bom isso. Olha o conflito que surge, né? Então, daí a importância do ensinamento cristão. Cristão. Não tem ensinamento melhor, né? Da vivência cristã, da prática cristã nos afazeres domésticos, semear na mente e no coração dos filhos os hábitos saudáveis, tanto para o espírito como para o corpo, né? Então, na criação dos filhos, nunca podemos deixar de demonstrar amor. É fundamental. Nós educamos também, acima de tudo, através dos exemplos. Não vale, com filho não vale. Olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não dá, não adianta, não dá, né? Então, ele vai fazer, os nossos exemplos servem bastante. Ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer, mas tomara que ele se espelhe nas boas orientações que ele encontra dentro do lar, né? Então, os pais é como se estivessem semeando, plantando no coração dos filhos, né? Agora, cabe aos filhos, porque são pessoas, são individualidades, cabe a eles aceitarem o plantio e colherem o que há de melhor, né? Então, a família é como o semeador da parábola. Nós temos que estar semeando o que há de melhor. Lembram a parábola do semeador? O semeador saiu a semear e parte das sementes caiu em terra dura, terra batida. Veio lá o pássaro, devorou a semente. Parte das sementes caiu no meio das pedras. Pedras são as dificuldades que o filho vai encontrar, sim, né? Que pedras são essas? Aquilo que ele traz do passado, os vícios,
né, suas tendências não boas, e aquela semente, no meio das pedras, pode se perder, vai se perder. Diz na parábola que o sol vem e mata. Por quê? Porque a sementinha no meio das pedras até encontra um pouquinho de terra, né? Até começa a querer germinar. Mas o sol vem, esquenta aquela pedra e aquela plantinha tão ainda, né, indefesa, com aquele calor da pedra, morre. Ou seja, ela foi extinta através do calor das paixões, das pedras que ele carregava. Na parábola ainda, outra parte da semente caiu no meio dos espinheiros e cresceu, né? Até subiu, mas se enroscou no meio daquelas dificuldades. São os filhos que parece que vão caminhar bem, mas não tiveram uma boa orientação, não tiveram uma vivência cristã, não aprenderam os valores, a parte moral do ensinamento do mestre, e de repente aquela plantinha que ia crescer, que ia ter um futuro bonito, se enrosca no meio dos espinheiros que a vida oferece. De repente surge a droga, né? O vício, e acaba se perdendo. Agora, parte das sementes caiu em terra fértil. Que terra fértil é essa? É aquela terra que foi arada com amor, aquela terra que recebeu até como água para melhorar aquele solo, muitas vezes até as lágrimas da família, o suor da família, o cuidado da família, e aquele coração do filho que se transforma numa terra fértil, quando recebe a sementinha, vinga, cresce, e vai, e não para mais. Por quê? Porque ela recebeu um lar bom, ela recebeu um bom cuidado, ela recebeu uma boa semente, e não foi jogada essa semente de qualquer jeito. Aquele solo foi preparado, as pedras foram retiradas, o espinheiro foi arrancado. Então, aquele coração vai seguir da melhor forma possível. Então, a importância da família nos dias de hoje. Sem a família, ficaria difícil o reerguimento dos espíritos que reencarnam aqui. Por quê? Eles precisam de amor, eles precisam de cuidado, de atenção, de solidariedade, de fraternidade. E sem a família, sem a participação efetiva da família, esses jovens poderiam cair no mundo dos vícios com muito mais facilidade, né? E se mesmo assim, mesmo tendo uma família, caírem sem a família, vai ficar mais difícil resgatá-los desse sofrimento terrível e trazê-los novamente à vida. Olha a importância da família, que às vezes a gente não para pensar. É extremamente importante. Sem a família, é mais fácil se tornar o jovem prisioneiro da violência, do dinheiro fácil, da prostituição, do tráfico, entorpecentes, da preguiça. Mas a família, bem unida, ele vai estar ali no meio, sim, demonstrando amor, recebendo amor, dando amor. E, para concluir, recordam-se da parábola do filho pródigo. Recordam? Aquele pai que tinha 2 filhos, um filho, o mais jovem, decide ir para o mundo. Pai, dá a parte da herança que me cabe. E o pai deu a ele a parte da herança. O coração do pai ficou machucado, né? Mas o filho pede, quer, vai. Bom, e agora? E o filho vai para o mundo. E aí ele vai para um local distante. E nesse local distante, esse
filho, passa fome, aconteceu uma grande seca, e ele ali foi colocado para tomar conta de porcos. Imagina, esse filho era um judeu. Um judeu não se alimenta de carne de porco, né? E é separado. Então, ele, no meio daquela fome, daquela seca, mandaram ele tomar conta de porcos. Estava fora de uma região onde os judeus dominavam. E ali ele começa a pensar: puxa vida, na casa do meu pai, até o mais simples trabalhador é alimentado. O mais simples trabalhador é abraçado, acolhido. E eu estou aqui comendo as bolotas de comida que é para os porcos. Se eu estivesse na casa do meu pai, eu estava sentindo o amor do meu pai, o carinho do meu pai, mas estou distante. E aí ele decide voltar para a casa do pai. O pai nem deu tempo para que ele se justificasse o porquê de ter ido embora. O rapazinho vinha ensaiando: pai, desculpa, eu era muito jovem, isso e aquilo. O pai nem deu tempo. O amor do pai não tem tamanho. Entra, filho, vem. Trocou as sandálias, botou uma nova túnica no filho, mandou fazer uma grande festa. Por que falamos isso? Se nós não tivermos uma família equilibrada, uma família que ama, uma família que acolhe, uma família que orienta, uma família que não passa os preceitos cristãos para aquela criança, vai ficar na parábola do filho pródigo, nosso filho, como um filho pródigo, um filho que está fora. Esse filho não teria o estímulo para voltar à casa do pai. O estímulo é o amor que ele recebe, o carinho que ele recebe. Pode até errar, mas ele vai se recordar que o amor está lá, na casa dos pais, na família. Então, se hoje nós temos uma sociedade doente, é porque boa parte das famílias na Terra se encontra doente. Vamos pensar nisso? Vamos. Mais do que pensar, vamos procurar viver bem isso? Vamos. Mais do que viver bem isso, vamos divulgar isso para que outras pessoas, outras famílias pensem, sim, pensem firme nessa responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos. Vamos encerrando? Encerramos com a prece. Então, agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos deu de termos vindo de família que nos ama. Nossos pais, mesmo que tenham retornado para a espiritualidade, diz o ditado que aqueles que se amam jamais se separam. Eles estão presentes ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado, nos orientando na caminhada deles como pais, nosso pai, mãe. Eles deram o melhor que podiam, fizeram o melhor que sabiam. Que nós aprendamos a respeitá-los sempre, a perdoá-los naquilo que porventura machucou. Perdão, perdão, perdão sempre, 70 vezes, 7 vezes. Como nós também precisamos de perdão quando nos equivocamos com relação ao filho. Que aprendamos a amar os nossos filhos, amar com toda intensidade, para que eles, por sua vez, no futuro, saibam educar corretamente os filhos que a vida lhes trará. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos.
Uma alegria sempre estar junto. Para mim é uma grande alegria. Nós temos aqui João Carlos, abraço para você também. Francisca, Alceia, tudo bom, Alceia? Tadeu, tudo bom, Tadeu? Maria Dulce, aqui no Instagram. Maria Gelsi, e vira rápido aqui. Alzabel Pinheiro, né? Obrigado, Isabel. Langinha, Edinaura Zago, Sônia Maria Lanete, Vera, tudo bem, Vera? Maria Dulce, a Maria Dulce está aqui também? Está nos dois, hein, Maria Dulce? Antônia Bezerra, Landinha, tudo bem, Landinha? Uma alegria. Marcos Roberto, tem mais gente aí. Uma alegria estarmos juntos. Semana que vem, novamente, tá? Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Tchau, tchau. Tudo de bom. Bom fim de semana.